Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou a professora Adriana Cabral. Prontos para subirem mais um degrau no conhecimento musical? Vamos lá? Na aula de hoje daremos continuidade ao MSA, no item 2.2, o qual o título é Compasso. Este material se encontra na página 21 do MSA, lá em cima no topo da página, certo? É um trecho curtinho, mas eu vou explicar além do que está aqui, ok? Então, neste item 2.2, compasso, está escrito assim no MSA: compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos. Então, se a série é regular, quer dizer que a quantidade de tempos dentro de cada compasso vai se repetindo, a não ser que a fórmula mude em algum momento. Porém, se o compasso é um compasso que cabe em dois tempos, então todos os compassos terão que ocupar os dois tempos, porque eles são regulares, né? Séries regulares. Quando um compositor escreve uma música, ele a divide em compassos, que são pequenas seções para auxiliar o músico a entoá-la de maneira correta. Então, na verdade, o agrupamento em tempos nos compassos é para organizar, né? Para que a música seja organizada. Então, vamos lá. Vamos fazer uma outra definição. É um conjunto de figuras musicais com tempos de durações iguais ou variáveis, quer dizer que as figuras pode variar sua duração. Com tempos de durações iguais ou variáveis, de sons e silêncios, com pulsações fortes e fracas. A combinação dentro de cada compasso tem que seguir uma ordem. Então, os valores, a soma dos valores, das durações, dos tempos, das figuras, tanto de som quanto de silêncio dentro de compasso, tem que obedecer à regra da fórmula de compasso. Então, se o compasso cabe X tempos, mesmo sendo várias notas, a soma dela tem que encaixar dentro daquela quantidade de tempo que está determinada para aquele compasso. E além de que nós temos as pulsações fortes e fracas. Gente, isso daí é uma informação que lá na frente nós vamos retomar elas. Como eu sempre digo, é muito importante, tudo é muito importante. Outra definição: agrupamento de tempos, onde os tempos são representados pelas figuras musicais. Então, o compasso também pode ser definido como agrupamento que são representados pelas figuras musicais. Quando falamos de figuras musicais, são as figuras de som e as figuras de silêncio. E quais são essas figuras? Aqui nós falamos nas aulas anteriores, né? Semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. E a outra, confusa. Não, brincadeira. E do mesmo jeito que nós temos as figuras de som, nós temos as pausas, que representam o mesmo valor que as figuras de som. Então, nós temos as figuras de som e as pausas, que são as figuras de silêncio. Cada pausa com a sua respectiva figura de som. Agrupamento de tempos. Então, eu tenho uma definição que eu falei para vocês, que os compassos são um agrupamento de tempos representados pelas figuras musicais, certo? Então, esses tempos utilizam as figuras para representar a quantidade de tempos, a duração de cada som. Lembra que eu falei para vocês que as figuras têm diversas funções? Então, as figuras ela têm a função de determinar a altura de cada som, se é dó, ré, mi, fá, sol, se é agudo ou grave, quando ela é colocada no pentagrama. Ela tem a função de determinar quanto tempo vai durar esse som que ela está representando. Então, as figuras são informações muito importantes na execução musical. E nós podemos agrupar essas figuras em compassos, é o que a gente está falando aqui. E esses compassos podem ser organizados em algumas combinações de tempos, ok? Então vamos lá. Olha aqui, nós temos várias combinações aqui. Vamos começar aqui. Nós podemos combinar em compassos de dois tempos, que são os compassos binários, de três tempos, ternários. Está ficando fácil, né? Quatro tempos, quaternários. Cinco tempos, quinários. Sete tempos, setenários. Mas eu já vou adiantar para vocês que os quinários e os setenários, eles não são utilizados na nossa música, tá? Na nossa música, nós vamos fixar o aprendizado musical nos compassos binários, ternários e quaternários. Eu coloquei os de 5 e de 7 tempos só para que vocês tenham o conhecimento que eles existem. Porém, nós não iremos utilizar. É igual a breve, a máxima, a longa e a quartifusa. A gente sabe que ela existe, mas a gente não utiliza, tá? Então, nós vamos aqui fixar os tempos que as combinações de tempos que nós vamos usar nos nossos compassos
tanto nos compassos simples como nos compassos compostos, que é um assunto para uma outra aula. Então, nós iremos utilizar nas nossas aulas os compassos de 2 tempos, 3 tempos e 4 tempos, ok? Mas como que nós iremos organizar tudo isso dentro do pentagrama? Então, vamos dizer que o pentagrama é o nosso terreno. Como que nós vamos colocar isso? Como que nós vamos fazer a divisão desses compassos? Vamos pensar que nós é como se fosse um grande terreno. Nós vamos passar uma rua por ele, então ali a gente fracionou já o terreno. E vamos fazer pequenos lotes, olha lá, como se fosse esse terreno sendo fracionado aqui como pequenos lotes, né? Então é assim que nós vamos fazer no pentagrama. Nós vamos pegar o pentagrama e fracionar como se fossem pequenos terrenos, pequenos lotes dentro daquela via, daquele terreno onde a gente vai plantar a escrita musical, né? Mas como que nós vamos fazer essa divisão? Como organizar os compassos na partitura? Então, já vou adiantar para vocês que esse é o tema da próxima aula. Trouxe para vocês aqui o conhecimento do que são compassos. E na próxima aula daremos andamento para a gente poder organizar esses compassos, ok? Então, aguardo vocês em breve na próxima aula. Então, não deixe de assistir para que a gente possa continuar esse conteúdo, para que você possa entender como que nós vamos fazer toda essa organização nos compassos, ok? Então, aguardo todos vocês na próxima aula. Até breve.